Graça e a paz do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, bem conhecido, que fala sobre o cego de Jericó. Como a gente aprende com esse cego? Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava bem alto e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É muito maravilhoso nós podermos ter essa liberdade de usufruir da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, para a gente alimentar a nossa alma, trazer um alívio, para as dores da alma, para as angústias. E nós ficamos assim muito maravilhados com o que Jesus ele fez, o que ele faz, e ele continuará fazendo em nossas vidas. Nosso Deus, ele não mudou, ele permanece o mesmo. E aqui eu quero compartilhar com você acerca desse homem que estava à beira do caminho. E na verdade não é à beira do caminho que o Senhor quer que o homem esteja. O Senhor quer que o homem esteja no caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele quer que a gente esteja aí trilhando o caminho. Mas tem algumas coisas na vida que joga o homem à beira do caminho, acaba colocando o homem em uma situação. E existe várias coisas, mas eu quero falar aqui duas situações. A primeira coisa é a enfermidade. A enfermidade, ela muitas vezes joga a pessoa à margem da estrada. Às vezes a pessoa está caminhando tão bem, saudável, cheio de saúde, de vida. Aí de repente vem aquele problema, pode ser de ordem física, uma enfermidade no corpo, ou pode ser também uma enfermidade da alma, exatamente as nossas emoções. Às vezes as causas desse conflito da alma pode ser sentimentos, sentimentos de culpa, rejeição, medo, falta de perdão e às vezes até excesso de atividade, As pessoas às vezes trabalham tanto, se envolvem tanto que acabam adquirindo alguns conflitos na sua alma, nas suas emoções, porque não tem tempo para nada e nem ninguém, acaba perdendo tanta coisa boa. Então as enfermidades, tanto espirituais como emocionais, às vezes levam o homem e joga o homem de alguma maneira na beira da estrada. A ansiedade, a angústia, a depressão e às vezes a desistência, é outra causa que vai jogar o homem à beira da estrada, Você vê que a pessoa está caminhando tão bem, de repente a pessoa por algum motivo ela para. Você vê que um carro, quando ele dá algum problema, para onde é que ele vai ser empurrado? Para a beira da estrada.
E assim se encontrava esse homem aqui, né? O cego de Jericó, Bartimeu. A Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Ele não era um Zé Ninguém, ele era alguém. A Bíblia faz questão de mostrar que ele era filho de Timeu. Ele tinha uma história, ele tinha uma família. As pessoas da sociedade sabiam quem era o pai dele, porque a Bíblia registra e revela e mostra e fala de quem ele era filho. Mas aquele homem estava ali, irmãos, jogado na beira da estrada. Tem outros textos que vai dizer que ele estava ali coberto com uma capa, e ele se cobria ali com uma capa para se proteger do sol, da chuva, das carruagens que entravam na cidade, de repente jogavam ali alguma coisa sobre ele, se proteger de alguma forma naquela vida que ele estava tendo ali naquela situação. Ele estava na sua vida ali parado, estagnado, vivendo aquela vidazinha simples, né, pedindo uma esmola. Mas Deus tem propósito na vida do homem. E quando Deus ele quer mudar a vida de alguém, quando Jesus ele muda, ele deseja mudar a vida de alguém, não importa a situação que a pessoa esteja vivendo, se ela está à beira da estrada, se ela está no leito de um hospital, se ela está desenganada pelo médico, se ela está abandonada talvez por aqueles que a ama por algum motivo, distante de casa, né? De repente você está tão longe de casa, tão longe dos seus, e a dor na alma fica tão grande, você querendo estar tão perto daqueles que você ama. E não importa, quando Jesus ele quer tocar em alguém, ele vai fazer uma mudança na vida dessa pessoa. Mas é interessante, irmãos, que tudo acontece na vida de quem realmente deseja algo de Deus através de uma decisão, de um esforço. A Bíblia diz que tudo começou quando esse homem ouviu, porque ele ouviu o tropel de uma multidão. Ele ouviu um barulho de uma multidão que se aproximava ali daquela cidade, e quando ele escuta aquele barulho, ele pergunta quem é que vai se aproximando ali. E a Bíblia diz que alguém vai dizer que é Jesus. E Bartimeu ele já tinha ouvido falar de Jesus. E depois que ele escuta que alguém diz quem era que ia se aproximando daquela cidade, ele faz aquela pergunta, ele toma uma decisão certa na vida dele. Quantos de nós precisamos tomar decisões certas, na hora certa? Às vezes nós sofremos porque nós tomamos decisões erradas, porque nós fazemos colocações erradas de palavras. Nada é melhor do que nós falarmos coisas boas, desejarmos coisas boas, respeitarmos o nosso próximo, nos colocarmos diante de Deus, das autoridades. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você faz colocações certas, na hora certa, você sofre menos. Quando você decide e toma uma decisão correta, as coisas vão acontecer na sua vida, na minha vida. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele escutou, perguntou quem era, e a Bíblia diz que ele começou a clamar. Ele começou a clamar. Esse é o momento de nós clamarmos. Não é o momento de ninguém estar atacando ninguém, não é o momento de ninguém estar criticando ninguém, procurar jogar a culpa em A ou B. Eu aprendo aqui com Bartimeu que é o momento da gente gritar, clamar, se apegar com aquele que pode tudo na nossa vida.
Ninguém pode fazer na vida do homem aquilo que Deus faz. E Deus está permitindo situações nessa terra para que o homem, quando eu falo homem de uma forma geral, homem e mulher, para que a nação, como aconteceu muitas vezes em Israel, que muitas vezes em Israel os profetas pregavam e ninguém dava ouvido. Jeremias pregou 40 anos, ninguém quis ouvir Jeremias. E Jeremias dizia: olha, vai vir o cativeiro, Deus vai levar vocês para o cativeiro. E o povo não queria ouvir Jeremias. Depois que levaram o povo de Israel cativo para a Babilônia, aí o povo foram entender que realmente Jeremias estava falando a verdade. Então é o momento de nós clamarmos, não é rasgar as nossas vestes, mas é o momento de nós rasgarmos os nossos corações, derramar as nossas lágrimas, tomarmos decisão como Bartimeu tomou naquele dia de gritar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele acreditava piamente que aquele dia seria o dia dele. E sabe o que eu entendo aqui nesse texto, meus queridos? É que muitas oportunidades, elas são únicas na nossa vida. Deus dá oportunidade para todos nós. Tem pessoas que são abençoadas, aí outros dizem assim: mas porque fulano fez isso? Não, irmãos. Deus me dá a oportunidade, Deus te dá a oportunidade. Cabe a nós aproveitar a oportunidade, porque existem oportunidades que são únicas na nossa vida. Deus deu aquela oportunidade, você pegou ela, o resultado de repente pode ser algo surpreendente para você e para a sua família e para todos aqueles que você ama. Então Bartimeu, ele sabia que aquela era a oportunidade dele gritar, e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquela oportunidade poderia ter passado se ele não tivesse gritado. Tinha outros cegos ali, tinha outros coxos ali, mas quem foi que foi abençoado? Quem foi que foi curado? Bartimeu, porque ele tomou a decisão certa, porque ele aproveitou a oportunidade, porque ele tinha a certeza de que aquele que ele estava gritando por ele tinha a resposta para ele. Eu creio, e eu sei que muitos irmãos, que você também crê, que o único que tem a resposta para nós é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não adianta correr para lá, correr para cá, não adianta desesperar. A gente chora, né? Comecei aqui um pouco difícil, porque dói na alma da gente situações, mas tudo é para a glória de Deus. Nada acontece por acaso. Eu aprendo aqui com esse homem, com Bartimeu, que nós precisamos gritar, clamar, buscar o Senhor Jesus, enquanto nós podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está bem perto de nós. Não adianta ficar jogando pedra em ninguém, criticando ninguém. Vamos olhar para nós, irmãos. Cada um vamos olhar para nós mesmos. O que precisa ser arrancado de dentro de nós? Qual é a planta que está plantada dentro do nosso ser, que o Senhor Jesus não plantou, mas que precisa ser arrancado? E nós temos que tirar o que não está correto. E se todo o povo fizer isso, se toda a nação fizer isso, a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós temos que gritar por Ele. Então, olha, para termos sucesso na nossa vida, temos que fazer como Bartimeu. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos unirmos e clamarmos a Ele. Jacó, quando estava precisando de uma grande mudança na vida dele, a Bíblia diz que Jacó, ele chegou ali no vale de Jaboque, e ele passou a esposa, passou as concubinas, passou os animais, os servos, e a Bíblia diz que ele ali se agarrou com o anjo. Ele passou a noite inteira lutando com aquele anjo, e ele disse para o anjo: eu só te solto
quando você me abençoar. E aquele anjo era nada menos, nada mais do que o anjo do Senhor, do que Jesus presente ali, a glória de Deus presente ali na vida daquele homem. Para nós alcançarmos os nossos objetivos mais elevados, nós temos que superar obstáculos, né? Aquele homem, ele superou o obstáculo. Pensa que não. A Bíblia diz que a multidão mandou aquele homem se calar. A multidão disse: cala-te, cego. Mas olha, meus queridos, quando a dor aperta, não tem quem segure não. Se o negócio está difícil, é gritar, é clamar. Bartimeu não quis saber se a multidão mandou ele se calar. Quantas vezes a multidão quer nos calar, mas as pessoas não acreditam, as pessoas não dão ouvido. E às vezes o homem diz: não, eu vou parar, não vou mais lutar, não vou mais fazer nada, eu vou parar. Mas ele não. Quando ele começou, ele disse: eu vou superar este obstáculo, eu vou alcançar a minha vitória. Deus vai me dar a vitória. Jesus, ele vai me dar a vitória. Porque na certa ele sabia quem era Jesus. Ele já ouviu alguém falar de Jesus para ele. E aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, aconteceu com Zaqueu, que queria ver Jesus, aquela mulher cirofenícia e outros na Bíblia que se aproximaram de Jesus. Então não importa onde, como o homem esteja, Deus se importa com a sua vitória. Deus se importa com a sua vida. A prova é essa: Deus se importou com aquele cego. Jesus se importou com aquele cego. Olha o que Jesus fez. Jesus parou. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta nessa tarde: o que você quer que Jesus faça na sua vida? De repente não é algo de ordem material, é espiritual. Ele faz. É material, ele faz também. É no corpo, ele faz, porque ele é o dono do poder. É na alma, ele vai trabalhar, ele vai fazer, porque ele é Senhor, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo o poder nos céus e na terra foi dado ao Senhor Jesus. O que queres que eu te faça? E aquele homem humildemente respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Aquele homem um dia já tinha visto, já tinha enxergado a luz do dia, já não via mais. E Jesus vai dizer para aquele homem: recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você pode imaginar aquela cena? Você pode colocar assim a sua mente para funcionar e pensar naquela cena maravilhosa? Aquele homem que estava ali cego à beira da estrada, coberto com aquela capa. Agora Jesus vai dizer: lança a capa fora. Isso aí não vai te proteger. O que vai te proteger é do sol, da chuva, da lama, né? Mas eu vou te dar a verdadeira proteção. Lança a capa fora. E ele lançou aquela capa fora e Jesus entregou a vitória para aquele homem. Então olha, não existe problema que o Senhor não resolva. Jesus cura tanto o corpo como ele cura a alma. Então Deus é tão grande que não cabe no mundo inteiro, e no mesmo instante ele é tão pequeno que ele cabe no seu coração. Então saiba de uma coisa: se você precisa, não para de clamar. E eu sei que você precisa, como eu preciso. Tem momento de clamor. Clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que o teu coração seja acalentado, a tua alma seja fortalecida e cuidada, e teu espírito possa sentir o gozo da presença de Deus, e que todo o teu ser seja enriquecido em meio a qualquer situação pela presença poderosa do Espírito de Deus na sua vida, e que nós possamos fazer como Bartimeu: clama, vamos clamar por Jesus. É dele e por ele
e através dele são todas as coisas, em nome de Jesus. Então, forte abraço. Paz.